Nós saudamos os amados irmãos em Jesus Cristo, nosso Senhor, com a bendita paz do Senhor Jesus. Que o Pai Celestial nos abençoe nessa tarde, nessa programação. Culto da mensagem celular, levado às quartas-feiras, das 16 horas e 50 minutos, pela Rádio Melodia 106, a emissora da Paz. Deus abençoe nossos irmãos de Ourinhos, cidades circunvizinhas. Deus abençoe todos sintonizados pela rádio, pela emissora Melodia. E Deus abençoe todos quantos estão na internet, quer no Brasil, fora do Brasil. Hoje eu fiquei sabendo que eu tenho um irmão nos ouvindo na Inglaterra, Eu não sei qual a cidade. Deus abençoe, irmão querido, aí na Inglaterra, com toda a sua família. Se for irmão que eu lembro, Deus te levou para a Inglaterra e te abençoou muito, Suas filhas casaram, certamente tem família e o Senhor está aí abençoado pelo poder de Deus. Todos quantos têm recebido essa mensagem realmente de coração, desde que eu a conheço, de 74 para cá, tenho visto as pessoas serem abençoadas ricamente, espiritualmente, financeiramente, fisicamente. Nós temos pastores aí com quase 100 anos de idade ainda pregando essa bendita mensagem, Mas que Deus os abençoe ricamente. Nós queremos dizer que o pastor João Luiz Massola, meu companheiro de 34 para 35 anos, de companheirismo, de unidade em Cristo. Já tivemos problemas? Já somos homens. Mas os problemas nunca nos afetaram e nunca nos separaram. E nunca há de nos separar. Pastor João Luiz Massola está aí na cidade de Piraju, gente, viu? Ele é um ganhador de almas nato. A igreja que eu pastorei aí por 34 anos, a maior parte das almas foram ganhas pelo ministério do pastor João Luiz Massola, que além de pastor tem um dom de evangelismo tremendo, prega dentro de banco, prega dentro de farmácia, dentro de mercado, é um homem ganhador de almas, é um homem sábio. Deus abençoe, pastor João. Ele está na Avenida Humberto Martione, 1265. Vocês vão visitá-los aos sábados. Ele começa o culto às 19 horas e 30 minutos. Mas eu pediria que vocês chegassem às 7 horas, 19 horas, para se assentar, ouvir o som, Cumprir a ordem da igreja. Então vem os hinos e depois vem a palavra de Deus. E nós continuamos aqui na rua Manuel Pessoa 46, no Jardim Josefina, Ourinhos, São Paulo, tá bom? Estamos há quase 40 anos aqui em Ourinhos, graças ao bom Deus. Deus tem cuidado de nós, Deus tem feito milagres na nossa vida, em todos os sentidos. E não é só na nossa vida, não. Deus pode fazer na tua, pode fazer na do Gustavo, que trabalha aqui na rádio, com tanto amor e carinho, menino dedicado. Eu gosto de ver moços dedicados a Deus, porque é assim que se começa. É um moço dedicado a Deus, amanhã é um ancião, amanhã é um pastor, amanhã é um cooperador, amanhã é um diácono, entendeu? É assim que se começa, os jovens. Deus abençoe todos os jovens que temem ao Senhor, E honra o pai e a mãe para que vivam bastante tempo nessa terra que o Senhor lhes dá. E agora nós queremos ouvir um hino chamado Jesus breve vem. Cuidado. Esse cuidado não se dirige somente a você, se dirige a mim, a minha esposa, a igreja que está em Ourinhos, onde nós pastoreamos, e a todo querido e santo povo de Deus, tá bom? Vamos ouvir. Deus te abençoe. Jesus breve vem, cuidado. Vamos, irmãos, vigiar. Jesus virá de surpresa.
Alerta, Jesus breve vem. Vamos, irmãos, vigiar. Quem não vigia em oração, neste mundo vai ficar. Quem não vigia em oração, neste mundo vai ficar. Nas nuvens Jesus virá, vem sua igreja buscar. Os fiéis subirão contentes, os ímpios terão que chorar. Meu Deus, meu Deus. Alerta, Jesus breve vem. Vamos, irmãos, vigiar. Quem não vigia em oração, neste mundo vai ficar. Quem não vigia em oração, neste mundo vai ficar. Amados irmãos em Cristo, eu tenho boas novas para vos trazer nesta tarde. É que nos dias, se Deus quiser, dia 23 ao dia 26, teremos encontro internacional de pastores, de ministros da mensagem. Eu digo internacional, é nacional e internacional, porque virão ministros de outros países, né? Será ali em Mogi das Cruzes, sob a direção do amado pastor Fernando Godoy. Será realizada no Recanto das Águias, em Mogi das Cruzes. Então todos os pastores que estão me ouvindo, cooperadores de ministros, né, copastores e assim por diante, estão convidados. Certamente, se você quiser o contato do pastor Godoy, você tem que entrar em contato comigo para eu passar para você, tá bem? O meu telefone é 14 998873 332, irmão Ezequiel, tá bem? Então, se você quiser entrar em contato, eu te passo o contato do pastor Godoy e você conversa com ele. Mas que Deus os abençoe. Vai ser um encontro diferente, porque desde que estamos no Brasil, numa certa cidade, estabeleceu-se que as reuniões eram de pastores e a igreja, e isso esgotava-nos, isso deixava-nos totalmente esgotados para o fim do encontro e a vinda do encontro, né? Esgotadíssimos mesmo, porque tínhamos culto de manhã, à tarde, à noite. Agora, este aqui vai ser um segundo profeta e ensinou nas suas mensagens. Encontro de ministros, de pastores, copastores e auxiliares de pastores. Não vai ser assim, encontro de pastores e igreja, né? Então esse eu quero ter a satisfação de participar, porque é segundo o ensinamento do meu profeta, né? Ter encontro só de ministro, estudar as coisas profundas de Deus, e aqueles mais experientes passar para nós experiências, né? Que condizem com a Bíblia, porque se passarem alguma experiência que não condiz com a Bíblia, então haverá rechaçação, haverá resistência, quero dizer, né? Porque ou nós cremos na Bíblia como ela é, ou não cremos na Bíblia, né? Mas eu quero crer
na Bíblia, e creio que os ministros também creem na Bíblia. Tá bem, meus queridos? Deus os abençoe. Irmão Gustavo, o Senhor te abençoe na técnica de som. Eu gosto de pregar a palavra de Deus, mas ainda vamos ouvir mais um hino. Tem hino de criança aí bonito, saco, irmão Gustavo, de crianças, por oferecermos aos jovenzinhos que estão nos ouvindo, as crianças, ao teu neto criança lá na América do Norte, em Jeffersonville. Gostaria de oferecer a ele, não só a ele, mas todas as crianças do Brasil e todas as partes do mundo, tá bom? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Às vezes a gente vê um ritmo assim e se assusta, né? Mas vocês precisam ver os judeus como cantam e dançam, batem tambores, se alegram na presença de Deus. Uma coisa que eu sou muito contra na igreja é a bateria, devido ao movimento dela trazer o rock. Então eu sempre pedi que a igreja jamais estabeleça a bateria na igreja, tenho pedido, né? Mas se você ver o ritmo dos irmãos da África, o ritmo dos irmãos israelitas, judeus, você não se assusta não, que é mais ou menos assim. E eles dançam, eles pulam, eles se alegram na presença de Deus. Pois bem, vamos à leitura da Bíblia, Colossenses capítulo 2, o versículo 8 a seguir, e depois Apocalipse, nós vamos ler também no capítulo, deixa-me ver aqui, no capítulo 2, o versículo 6, tá bom? Então aqui, ó, cuidado com os falsos ensinos. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Que Deus os abençoe, Senhor nosso Deus e Pai. Abençoe nossos amados irmãos e ouvintes no Brasil, no exterior, no interior do Brasil, seja onde estiver nos ouvindo, no sul, no norte, no leste, no oeste. Abençoe meus irmãos com cura divina, seja câncer, epilepsia, paralisia, cegueira, catarata, glaucoma, infecção nos rins, no ovário, na bexiga, coração fraco. Senhor, estenda tuas mãos, por favor, e por misericórdia, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, e a sua verdade, a sua palavra é de geração em geração. Mostra-te nesse momento mesmo, ontem, hoje, eternamente, porque o Senhor é Deus digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua glória. Amém. Amém. Pois bem, agora Apocalipse capítulo 6, o versículo 2, tens porém isto, que odeias
Aqui está mesmo odeias, né? As obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer dali e comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém, meus queridos. Tá bem? Nós estamos aqui com a semente dos nicolaítas, nas 7 eras da igreja. Agora veja como isto começou na igreja primitiva, lá no princípio. Foi chamado de obras, depois tornou-se uma doutrina, e então tornou-se o padrão, tornou-se o caminho inflexível. E o caminho inflexível é Jesus. São João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquilo começou tão pequeno, tão quietamente, tão inofensivamente, parecia tão bom, parecia tão sadio. Então tomou o domínio e, como uma jiboia, uma piton, extrai a força, o próprio fôlego, e matou toda a espiritualidade que havia naquela igreja. Essa falsa vinha é astuta. Eles tiram o espírito, tiram o avivamento, tiram a alegria do povo, tiram o banco dos chorões, tiram o banco dos que gritam, dos que clamam, dos que falam línguas e interpretam, dos que profetizam verdades, e vão abafando, afogando, sugando a vida como uma sucuri que pega um animal e vai apertando, apertando até que não tenha fôlego mais. Assim é o que a falsa vinha tenta fazer com a verdadeira. Agora eu quero dizer que eu creio em liderança. Eu acho isso aqui lindo demais, meus irmãos. Mas não em liderança de homem. Mas não é em liderança de homens que eu creio. Vamos ver, isso aqui é tremendo. Eu creio na liderança do Espírito Santo, vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja que são dotados pelo Espírito Santo, e eles manterão a igreja em ordem. Eu creio isso. Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta, mas esse governo é pela palavra. De maneira que não são os homens realmente governando, mas o Espírito de Deus. Que coisa maravilhosa, meus queridos. Vocês sabem o conselho que Paulo deu à igreja, aos pastores, aos pregadores, aos apóstolos e pastores? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, em Atos capítulo, Atos capítulo 20, versículo 28. Deixa eu ver se é isso mesmo. É esse mesmo, tá? Se você quiser anotar, Atos 20, 28. Diz assim Paulo: olhai, pois, por vós. Primeiro o pastor tem que olhar para a sua vida, para que seja uma carta escrita e lida por todos os homens. Não uma carta borrada, uma carta suja, cheia de mau testemunho, mas uma carta viva, uma carta que leva a Cristo dentro do seu ser, né? Eu não digo que não vamos falhar, não vamos ficar nervosos, não vamos irar. A Bíblia diz: irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas é certo que o homem deve cuidar de si, né? Para que dê um bom testemunho, para que não faça tropeçar aqueles que querem entrar. Então ele diz: olhai, pois, por vós. Primeira coisa é olhar por si mesmo. E por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Agora, este assunto aqui, bispos, se aplica ao pastor, se aplica ao presbítero e ao ancião. Eu vi um ancião de uma igreja enorme no Brasil, respeito meus irmãos, tenho amor por muitos deles, né? Me desculpem. Ele disse o seguinte no seu púlpito, nessa igreja:
Não falem contra os pastores, porque eu sou um pastor, disse ele. Estou ministrando a palavra, e para ministrar a palavra, tem que ter o dom da palavra. E o dom da palavra está sobre os bispos, pastores, anciões e presbíteros, que é uma coisa só. Não tem negócio de bispo por cima de pastor, pastor por cima de presbítero, presbítero... Não. Bispo, pastor, presbítero e ancião é tudo uma coisa só. E eu falo, na verdade eles são pastores porque eles estão arrebanhando o povo. Eles vão dar conta de tudo que ensinam, de tudo que entregam para o povo. Perfeitamente, como eu vou dar conta também. Então ele chama de bispos, mas esses bispos não se supõem sobre pastores, anciões e presbíteros. Não, ele é a mesma coisa, né? Sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes. Veja, apacentar é pastorear. Pedro disse que ele era presbítero como os demais, e nem tanto Jesus diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele era pastor. Pedro era um pastor. No entanto, ele se declara presbítero. Em primeira ou segunda carta de Pedro, eu poderia ler, mas senão eu vou sair daqui. Para apacentardes a igreja de Deus. Acho que eu já li isso, né? Não é a minha igreja, nem sua, nem de ninguém. É a igreja de Deus. Veja que ele resgatou com o seu próprio sangue. Você fala, mas Deus derramou sangue? Sim, Jesus Cristo, nosso Senhor, como Espírito Santo. Deus não podia derramar sangue, porque ele é o Espírito eterno, ele é o Elohim, existente de si mesmo. Então ele formou um corpo chamado Filho de Deus, morou nele em plenitude, como eu disse, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que era Deus se derramou em Cristo, e tudo que é Cristo se derrama hoje na igreja, de sorte que foi um homem ungido, um profeta ungido. Hoje é uma igreja ungida. Por isso perguntaram ao profeta, irmão Brana, seremos aperfeiçoados pelas fitas? Ele diz, vocês serão aperfeiçoados pelo sangue de Jesus Cristo e pelo seu Espírito Santo. É isto que aperfeiçoa a igreja. Senão Deus não teria levantado apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Bom, Bruno diz, cada um tem a sua função, cada um tem o seu ministério. Um pastor não pode ser um profeta, um profeta não pode ser um pastor. Um evangelista não pode ser um doutor não pode ser um evangelista. Cada um tem a sua função, como o diácono, né? Chamado policial da igreja nos Estados Unidos, dá de 2 a 10 anos de cadeia se alguém acabar com um culto, se desonrar um diácono, porque lá o diácono e o pastor, eles vão até mesmo perante juízes para julgar causas. Lá é respeitado o pastor, o diácono. No Brasil, creio que também, né? Graças a Deus que ainda é. Mas então, como é que Deus resgatou a igreja? Com o seu próprio sangue. Ele formou um corpo, ele formou o óvulo, os genes no útero de Maria, e aquele santo que nasceu foi chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele se chamará Jesus porque tirará do seu povo os seus pecados. Veja, nesse nome há perdão de pecados, nesse nome a cura divina, nesse nome é o batismo neotestamentário bíblico por imersão nas águas, neste nome a prosperidade, neste nome a bênçãos de Deus. Tudo quanto fizerdes, diz a Bíblia, por palavras ou por obra, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por Ele. Então esse é o nome. Nós não professamos outro nome. Se alguém adora William Marion Branham, isso é problema deles. Eles vão dar conta pela idolatria que praticam, mas a noiva do Cordeiro não. A noiva adora Jesus Cristo, porque o profeta nunca pediu adoração. Quando disseram que ele era Jesus Cristo, eles diziam, eu vou deixar o ministério, vou embora, vou abandonar tudo, e vocês darão conta de cada alma que se perder, porque eu prefiro chegar como um desertor do que como um anticristo perante o meu Senhor. William Branham tinha Jesus como seu supremo Senhor, como seu único e verdadeiro Deus, como nós temos. A noiva do Cordeiro não crê que o irmão Branham é Jesus Cristo.
Não, a noiva do Cordeiro crê que Jesus Cristo é o Deus de William Branham, é o Deus de Paulo, é o Deus de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de John Wesley. Sim, assim que nós cremos. Então, meus amados, olhando aqui nessa escritura, é tão tremendo isso aqui que estamos lendo, né? O profeta creu em homens liderando, mas pela palavra e pelo Espírito Santo. Então não seria a liderança do homem. Eu falo para a igreja, se eu ensinar qualquer coisa contrária a essa Bíblia, eles podem me expulsar na hora, irmãos. Vamos dizer que eu diga assim para a igreja que as mulheres podem se pintar unha e crescer e cortar o cabelo e pôr calça esporte, pôr short, biquíni, fio dental e ir para a praia. A igreja me põe na rua na hora. Porque a igreja tem doutrina e ensinamento. Qualquer estrada sem sinalização tem acidente direto. Por isso que igreja sem doutrina, sem orientação, sem ensinamento do Espírito Santo, tem adultério direto, prostituição, pastores pegando meninas, pegando meninos, pedofilia dentro da igreja, roubo, pessoas roubando a igreja, pedidores de dinheiros que só sabem, tomam mais tempo para pedir dinheiro do que para pregar o evangelho. E Jesus nunca disse ir de pedir dinheiro, Jesus disse ir de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Jesus nunca mandou construir lindos templos. Isso, irmão Bernardo diz isso das eras. Ele mandou pregar o evangelho. Não é importante o templo, importante é o conteúdo da palavra que está ali dentro. O templo pode ser bonito e formoso. A garrafa pode ser linda e formosa, mas tem veneno dentro. O cigarro pode ser lindo e formoso. Quando éramos crianças, nós ajuntávamos maços de cigarro para fazer cintos. É bonito, mas e o conteúdo de morte que tem dentro? Então não é o rótulo. Não, é o que tem dentro. Não é a aparência de cristão, é o que vai dentro, porque hoje todo mundo é crente. Todo mundo é crente, até o diabo virou crente. Está escrito aqui na Bíblia que ele é crente. Tu crês que é um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Veja, eles não creem que há três deuses, eles creem que há um Deus. Tu crês que é um só Deus? Fazes bem, porque só tem um mesmo. Os diabos creem e estremecem, mas eles não obedecem. Esse é o problema. Para que ter a Bíblia e não obedecer ela? Para que pegar a bula do médico e não tomar o medicamento? Doutor Pedro, no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo como os demais, disse para aquela multidão que ouvindo eles pregar, disseram: o que faremos, varões irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, pois, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos judeus, aos vossos filhos, a tantos que estão longe, samaritanos, e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar, que somos nós, os gentios, graças a Deus. Nós estamos debaixo da promessa que Deus fez a Abraão: em ti serão visitadas, abençoadas todas as nações da terra. Por isso tem 2.600 árabes convertidos ao Senhor Jesus. Eu ensino na igreja assim. Sabe como eles se convertem ao Senhor Jesus? Desde que eles foram ensinados ao Corão. Sim, a Torá é dos judeus, ao Corão é dos árabes, né? Eles são ensinados desde pequenininhos no Alcorão. E aí o que acontece? Acontece que eles crescem crendo como os muçulmanos creem, como os maometanos creem. Então, para converter uma pessoa dessa ao cristianismo, meus amados, você dificilmente conseguirá convencer. Você não convencerá, entende? Então tem que Jesus aparecer a eles para eles poderem se converter a Cristo. Por favor, senhora, dá licença, eu estou em programação. Eles têm que se converter com a aparição em Cristo. É assim que os muçulmanos se convertem ao Senhor Jesus. É dessa maneira. Entende? Agora, nós cristãos é diferente. Pelo Espírito Santo, pela Bíblia, pelo testemunho, pela pregação do Evangelho, nós recebemos a Cristo. Isto é certo. Então, meus amados, vamos aqui adiante
baseando-se na Bíblia, baseando-se na mensagem que traz à luz as Escrituras. Veja bem, eu creio que a liderança no Espírito Santo vindo através da palavra, eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja que são dotados pelo Espírito e eles manterão a igreja em ordem. Isso eu acho interessantíssimo, maravilhoso, sabe por quê? Nós temos uma ordem da igreja, olha, porque tudo que não tem ordem é desordem. Tudo sem ordem é desordem. Aí o que acontece? Abrimos a igreja às 7 horas, começa a se tocar os hinos, o povo vem, se assenta na igreja, lê a Bíblia, ora, entra no Espírito, até que dê 7h30. 7h30 em ponto, o líder de louvores sobe no púlpito e começa 30 minutos de louvores. Enquanto ele não sobe ao púlpito para cantar, está soando os hinos. Todo mundo em silêncio. Não se pode conversar durante a igreja. Irmão Brando, se você conversar durante o culto, você anula esse e o próximo culto. Não se conversa dentro da igreja. A igreja não é mercado. A igreja não é farmácia. A igreja não é cinema. A igreja é lugar de adoração, é lugar de respeito. Então canta 30 minutos, se tem um louvor ou 2 especiais, se canta. Então o que acontece depois? Cantamos Somente Crer, Tudo é Possível Somente Crer, ou um outro hino sacro, entra o pregador debaixo da unção do Espírito Santo e traz a palavra conforme o Espírito dá a ele. Por quê? Se tem uma coisa que eu aprendi como um pregador, vocês entendem, nenhum homem pode bitolar o Espírito Santo. Não tem um homem que suba no púlpito, se ele tentar bitolar o Espírito Santo, ele não vai ter pregação, ele vai sair fora. Ele vai fazer coisas mentais, não pelo Espírito. Agora, o Espírito Santo bitola o homem. O pregador subiu no púlpito, um dia eu estava pregando, e eu disse assim: mãe, eu não estou sabendo de nada, mas o Espírito Santo está... Não leve ele no psiquiatra nem no psicólogo. Traga ele aqui para Jesus libertá-lo. O que havia? Ele estava chorando porque na escola o filho não conseguia escrever uma letra. E ele entrou em depressão por causa disso. O Espírito Santo, sabendo, mandou trazer ele ao púlpito. Hoje ele é formado, moço. Depois que recebeu oração. Eu, na escola, para fazer a letra E, eu chorei muito, a E de elefante. Chorei bastante. Eu não conseguia fazer a letra E. Mas então, o que nós não sabemos, Deus pode nos ensinar. Não é certo? E eu tenho aprendido de um profeta, e quem aprende de um profeta, aprende nas Escrituras. Porque um profeta verdadeiro jamais te levará para uma igreja, para uma denominação, para uma organização que tem bispo, que tem arcebispo, que tem líder homem, que tem liderança papal, local. Não, nessa mensagem, cada pastor é líder do seu campo. Ele responde pelo seu campo. Por isso, esses pastores que invadem campos, eles tinham que perguntar ao pastor que está 40 anos no campo, se aquelas pessoas que estão saindo daquele pastor e procurando eles, têm testemunho de vida, tem exemplo de vida, ou se saíram porque, vocês entendem, não quero falar porque fere. Eles deviam procurar. Pastor, que pastoreou há 40 anos, aí deixa aquele pastor, fomos abandonados, não. Abandonados não, é que nós não brincamos com Deus. Se você quer ser crente nessa mensagem, é para ser crente, não é para hoje estar na igreja de saia, amanhã estar de calça na rua. Não é para hoje estar na igreja de cabelão, amanhã cortado. Não é para hoje estar sem pintura na igreja, amanhã pintada. Quem se pintou na Bíblia foi Jezabel, e Deus a matou através de cavalos pisoteando-a. Foi a primeira mulher que se pintou na Bíblia, Jezabel. Por isso, nunca ponha o nome na tua filha de Jezabel, por favor. Não ponha de Caim. Diz que um pastor, um missionário, passou por uma cidade e ele ia demorar muitos anos para vir. E ele falou: irmã vai ter muitos filhos, casou recentemente,
E a irmã põe nome neles, tudo bíblico, tá bom? A irmã falou, sim, missionário, sim, senhor pastor, eu porei o nome todo bíblico neles. Depois de uns anos ele visitar, a meninada já tinha uns 7, 8 meninos, grandes meninas, falou, e os seus filhos estão espalhados aí pelo sítio, chama eles. Ela começou, ô tentação, ô Caim, ô Balaão. Falou, o que é isso, irmão? O senhor mandou por nome da Bíblia, pus nome da Bíblia. Mas, gente, vocês entenderam? Se você pôr o nome de Rick no seu filho, um espírito de rato seguirá ele, porque Rick quer dizer rato. Põe o nome de um cantor aí que já morreu, que tornou-se um deus na nação americana, você vai ver o que ele vai dar. Põe nome bíblico assim, ó, Samuel, Jeremias, Isaías, Débora, Ruth, Noemi, Sara. Põe nomes bíblicos, mas ela não entendeu. A outra irmã, o missionário foi e levou um garrafão de vinho. Porque nós ministramos ceia com vinho, não é com suco de uva, não. Jesus não era diabético. É com vinho ainda amargo, vinho seco e amargo. E comemos o pão asmo, pão feito de farinha com água levada ao fogo, que tipifica a aflição que Cristo passou. E depois lavamos os pés, como Jesus mandou. Mas aí ele demorou muito tempo e voltou para ministrar outra ceia para ela. Aí ele pregou, ele falou, irmã, traga o garrafão para ministrarmos a ceia. Ela falou, ai pastor, eu tomei ceia todo dia. Acabou o vinho. Ela fez a coisa sem entendimento. O que os coríntios estavam fazendo? Bebendo vinho, ficando bêbados, tá aqui em Coríntios, ficando bêbados na igreja, enchendo o barrigão de pão, que Paulo teve que acorchar eles de uma maneira muito forte. Eles não entenderam que a Santa Ceia é pão asmo e vinho, mas não é para se embebedar. Você come o pão asmo, ingere, bebe o vinho, agradece a Deus pela ceia, depois vá para o lavar dos pés, como Jesus mandou depois da ceia, em São João capítulo 13. Então, meus queridos, olha, assim, eu não tenho condições, não estou choramingando, por favor, eu sou proibido pelo homem de Deus de pedir dinheiro. E proibido por Jesus também, porque quem pedia dinheiro e fazia comércio na igreja, Jesus desceu-lhes o chicote. Jesus fez um azorrague de corda e mandou-lhes o couro. E disse, a minha casa será chamada casa de oração, e vós tendes feito dela covil de ladrões. Hoje é piques. Manda seu dízimo. Você tem que dar o seu dízimo onde você congrega. Ao pastor que te pastoreia, a igreja onde você é fiel. Você dá os dízimos aonde você se alimenta. Não é para programações de rádio não que fica pedindo dinheiro. Se você pertence, vamos supor, à ala pentecostal, leve seus dízimos à ala pentecostal, à igreja pentecostal, ao pastor pentecostal. Se você é protestante, dízimos e ofertas na igreja protestante. Se você é guardador do sétimo dia, na igreja do sétimo dia. Se nós somos da mensagem, na igreja da mensagem, não tem que ficarmos pedindo. Você se alimenta, você, como é que eu digo? Você contribui aonde você se alimenta, onde você come, onde você é ensinado, onde você é orientado. E aí que você dizima e oferta. Fora disso, não faça não. Te aconselho a não fazer, porque Jesus não mandou pedir dinheiro. É uma petição de dinheiro por televisão, é uma petição de dinheiro por rádio. Que coisa horrível, gente. O que as igrejas querem? Ficar multimilionárias? O que os líderes querem? Comprar fazenda, avião? Comprar embarcações de milhões? Mansões? Enquanto tem gente de chinelo dentro da igreja? Enquanto tem gente com roupa remendada dentro da igreja? Gente pedindo cesta básica para as pessoas porque a igreja não dá? Tá tudo errado. Se você é apostólico, tudo que você ganhar, você divide com o povo de Deus. Essa é a realidade. Não levavam as coisas aos pés dos apóstolos. Eles não repartiam com todos que tinham necessidade. Está aqui na Santa Bíblia. E não havia nenhum necessitado na igreja primitiva. As viúvas devem ser cuidadas. Os órfãos devem ser cuidados. As órfãs devem ser cuidadas.
Perfeitamente, o profeta ensinou. Se há necessitados no nosso meio, nós recolhemos o quilo. Se for aluguel, é dinheiro. Se for água e luz, é dinheiro. Mas se for alimento, nós fazemos o quilo. Como é que é? Toda a igreja traz alimento. Cada um, o diácono faz, o diácono e cooperador, pregador de púlpito faz os pedidos, arroz num, feijão no outro, carne no outro, açúcar no outro, macarrão, entende? Cada um traz o que saiu no papel. E ajunta aquela cesta básica enorme e se leva à casa daquele necessitado. Eu acho lindo isso, chama-se no nosso meio quilo. Pois bem, a gente não consegue sair desse ensinamento, porque a finalidade dos nicolaítas é dominar a igreja do Deus vivo, é dominar o povo. Nicolaitismo é domínio do leigo, domínio do povo. Irmão, só se deixe dominar pela palavra de Deus. Não se deixe dominar por capricho de pastor. Se pastor quer construir igreja, tá bom, se você quer ajudar, é assim, como eu digo, voluntariamente é uma coisa. Mas ser obrigado a dar dinheiro para construir igreja, manda ele mexer no dízimo que ele recebe. Às vezes ele tem 10 casas e ainda pede dinheiro para o povo para construir igreja. Manda ele mexer no que ele tem, manda ele vender 1, 2, 3 casas que ele tem e ajudar o povo de Deus. O que é que vamos levar desse mundo? Nu viemos para esse mundo e nu é notório que sairemos desse mundo. E o que Jesus disse? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça rói, onde a ferrugem consome e onde o ladrão mina e rouba. Mas ajunteis tesouro no céu, onde não tem ladrão, onde não tem traça e onde não tem ferrugem. É aí que devemos entesourar. Por isso esse que vos fala podia estar muito rico, ter caminhonete diesel, ter mansão, não. Nunca quis essas coisas. Nunca pedi a Deus. O dia que eu pedi a Deus uma casa, ele me deu em 33 dias, mas vendi porque mudei de cidade e pela obra de Deus eu fui embora e abandonei aquilo lá. Vendi, tá bem. Mas os nicolaítas, essa semente nicolaíta é horrível. Eles querem tirar a vida do espírito da igreja. Eles querem ter o domínio sobre o povo. É um espírito miserável. Nós vamos pregando aqui na medida que Deus for nos dando tempo e concedendo-nos as programações. Nós vamos falando